vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre ter uma, mas desejar outra. Antes de começar, já quero te dizer que eu tô falando sobre moto, hein? Não é nada além disso, hein? Mas acho que são coisas que valem pro restante da vida aí, pros outros setores, outros assuntos das nossas vidas aí. E o que eu quero dizer é a respeito das motos, tá? Muita gente, eu já vivi assim, que é você ter uma moto, mas viver desejando ter outra moto, independente do tamanho do passo que você vai ter que dar aí, do tamanho do degrau que você vai ter que subir para alcançar aquele objetivo ali. Tem muita gente que vive dessa forma, e isso é uma das coisas que mais fazem a gente sofrer por ansiedade nessa atualidade aí ao qual a gente vive, que excesso de informação. Toda hora que você pesquisa algo na internet, o Google, o mecanismo ali de pesquisa, a rede social, ele registra o que você está pesquisando e te mostra mais daquilo. Isso faz com que você sofra por ansiedade enormemente. Isso faz mal, sabia? Por exemplo, por muito tempo na minha vida eu tive uma CB300R 2011, que é aquela CB300 que tinha o motor da XRE 300 antiga aí. E daí eu tive aquela moto por 7 anos. E nesses 7 anos que eu tive ela, eu desejei ter uma Teneré 250, assim como essa daqui. Mas era outra Teneré que eu queria ter. Ou melhor, não foi esse momento aqui, né? Era um outro momento. Então eu tava lá por 7 anos tendo aquela e desejando outra. Quando eu consegui ter a Teneré, fiquei com a Teneré por 1 ano. Mas quando eu consegui aquela Teneré lá em 2020, no meio de 2020, eu fiquei com ela por alguns meses, namorando aquela moto. Aí a paixão passou, eu comecei a desejar ter uma Shadow 750. Aí fiquei namorando ter a Shadow 750, ficava pesquisando sobre a Shadow 750 pela internet, pelo LX, pelos canais de venda, né? E isso, cada vez que eu pesquisava, mais o Google, o Facebook me mostrava anúncios de Shadow 750. Até quando eu não queria ver, me vinha lá avisos no e-mail, avisos na página ali do timeline, na primeira página que eu acabava de abrir o Facebook, já aparecia lá Shadow 750 para vender. E daí, fiquei com a Shadow 750 por 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Mas fiquei com a Shadow por alguns meses, e mais ou menos depois de uns 6 meses, minha vida mudou um pouquinho. Comecei a usar a moto mais dentro da cidade, e daí a Shadow parou de me atender como ela atendia, porque a Shadow é uma moto boa para pista, né? Agora, se eu usar ela dentro da cidade, de um bairro com rua tudo esburacada ou remendada, aí é complicado. Daí, nesses 6 meses de Shadow, comecei a desejar uma outra moto, uma moto alta. Daí, naquele momento, eu estava olhando para uma Falcon 400 2013. E fiquei desejando a Falcon por muito tempo. Pesquisava o LX, Facebook. Cada vez que eu abria o e-mail, recebia e-mail. Depois abria o Facebook, abria informações ali a respeito de Falcon 400, notícias ali, como falar, mensagens dos fóruns dos grupos, né, da Falcon 400, vinha anúncio na cara assim o tempo todo. E daí comprei ela. E aí fiquei com a Falcon 400 por aproximadamente 1 ano. Foi a última moto que eu tive aqui no canal, antes dessa daqui que foi mais ou menos em setembro, novembro, essa moto que eu tô agora, essa Teneré 250. E fiquei com a Falcon ali. A Falcon eu curti, posso confessar pra vocês, foi uma das poucas motos que eu tive, foi a última, né, antes dessa, que eu não desejei nenhuma outra moto, porque aquela Falcon eu desejei ela por muito tempo e tava satisfeito com ela. Ela tinha muitos problemas mecânicos, alguns por manutenção mal feita, mas era uma moto que me satisfazia legal, me atendia super bem no que eu precisava. Só tinha aquele detalhinho ali dos probleminhas que acontecia. Então, depois da Falcon, daí acabou tendo alguns problemas, eu cansei de resolver e passei ela pra frente ali, com os problemas, lógico, informados, né, ao comprador. Foi uma venda consciente, dei um super desconto para cobrir qualquer possível manutenção que viesse a ter. E foi assim. Agora eu tô com essa Teneré aqui.
Não posso falar muito desse meu momento aqui, porque faz pouco tempo. Peguei essa moto aqui acho que no final de setembro, se eu não me engano, ou no meio, por aí. Então ainda não posso falar, nossa, agora estou satisfeito. Não posso, porque é pouco tempo, ainda estou num período aí de paixão. Mas como ex-proprietário de Teneré 250, que eu fui lá de 2020 até 2021, e já tendo realizado o meu sonho de ter tido uma moto custom lá atrás, que foi essa Shadow 750 2011, hoje eu posso dizer assim que, retornando a ter uma Teneré 250, eu posso dizer, hoje eu estou satisfeito com moto. Eu já tive uma moto dessa, eu sei o que ela pode entregar, eu sei o que ela não pode entregar, sei quais são as limitações dela, sei até onde ela pode me levar, ou até onde ela pode acelerar para me levar lá. Então eu compreendo essa moto aqui e me sinto muito satisfeito com ela. Ela me atende super dentro da cidade e na pista falta um pouquinho às vezes, mas normalmente na média das situações, aí 90% das situações ela atende muito bem. Então hoje eu posso dizer, como já tive uma dessa, agora estou voltando, um bom filho sempre retorna à sua casa, eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com essa moto aqui. E a questão que eu quero levantar no vídeo aí foi esses momentos que eu passei anteriormente. Por muitas vezes eu tive uma moto e desejei outra. A Falcon em exceção, porque ela teve algum problema mecânico que me causou um desgosto ali, que foi uma questão que estava minando o meu desejo em ter ela. Mas as anteriores a ela, quando eu tinha a CB300, depois quando eu tive aquela Tenerezinha lá atrás, depois quando eu tive a Shadow 750, eram motos que não me deram nenhuma dor de cabeça mecânica. Não, foram motos que tiveram sua manutenção toda em dia ali. Eu sempre fazia as revisões ali dentro, né, do catálogo ali do manual. Então não tive nenhum problema com essas motos. Mas mesmo assim eu vivi boa parte da minha história com elas desejando outra moto. E isso me fez com que eu não aproveitasse o momento que eu tava com aquela moto lá. Por exemplo, a Shadow 750 é uma moto excelente para pegar uma pista com ela. Que delícia! Uma moto que ia, o motorzão sobrava ali potência e torque do modo que eu uso. Então era uma maravilha. Só que na metade da vida que eu fiquei com ela ali, os 6 últimos meses, eu tava usando a moto mais na cidade. Então eu só reparava nos defeitos dela, assim, né? Eu reparava na falta de qualidade dela para se rodar dentro da cidade. E eu de repente poderia continuar usando ela na estrada para ver valor nela, para enxergar qualidades boas nela ali, para que eu falasse, ah tá, legal, ela é ruim na cidade, mas aqui na estrada ela me atende gostosinho, então vou seguir com ela, porque assim como um relacionamento, como não um relacionamento amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento de amigo, assim, de familiar, tem os prós e os contras, e a gente acaba relevando ali diante das necessidades ali do convívio. E eu poderia ter trabalhado dessa forma, é óbvio, estou enxergando isso hoje, depois de ter passado tudo, né? Não sei se na mesma condição futuramente eu viverei dessa forma aí poética, como eu estou aqui descrevendo. Mas foi assim. E antes da Shadow, quando eu tive a Teneré, que foi uma moto que eu desejei por vários anos, enquanto eu tinha lá a CB300, quando eu tava com a Teneré, e depois da metade, mais ou menos, do período que eu fiquei com ela, comecei a desejar a Shadow 750, também foi a mesma coisa. Eu rodava com a Teneré na cidade, que era ótima, só que naquele período ali, era comecinho de pandemia, eu tava começando a ir mais na pista, na rodovia, estrada, assim. E daí eu comecei a avaliar que aquela moto, ela faltava motor. Eu não conseguia acompanhar meus amiguinhos que tinham moto mais potente que a minha. Então eu tava com a Teneré, que é igual essa daqui, 250, que hoje eu entendo, compreendo e vou no meu ritmo. Se eu tenho amigos que têm motos maiores, ou eles andam mais devagar para me acompanhar, ou eu ando com outro grupo. Mais pra frente vamos falar disso aí. E daí eu tava lá com a Teneré e pensando, nossa, falta motor, preciso de uma moto mais potente. Nossa, adoro moto custom, preciso ter uma moto custom. Então, da metade do período que eu fiquei com a Teneré, eu descurti aquela moto porque eu tava olhando uma outra moto, tava desejando ter outra moto. E foi assim que aconteceu. E a vida, muitas vezes a gente faz isso, a gente comete esse erro, né? A gente deixa de curtir o momento pensando aí, desejando o futuro, que é incerto, né? E o pior é quando você deseja ter algo que está muito distante. E daí isso faz com que você desvalorize aquilo que você tem. Vou te dar um exemplo. De repente eu aqui, ó,
Tenho essa Tenerezinha 250, que é uma delícia de moto, me atende super bem. Só que de repente eu desejo ter uma BMW GS 850. E é um salto enorme financeiro para conseguir pegar uma e sair de outra. Essa daqui é uma moto que a FIP dela hoje está em torno de uns 20 mil. A BMW GS 850 eu não sei, porque não é uma moto que eu desejo, não acompanho. Então, mas eu chuto que ela esteja aí, sei lá, uns 60 mil, vamos falar por aí. Eu acho que deve estar até mais, né? Mas vamos chutar aí uns 60 mil. Então, olha o salto. Ao pegar uma GS 850, eu teria que ter 3 Teneré, mas eu só tenho uma. Então, se de repente eu fico desejando ter uma moto dessa aí, que é um salto enorme, que no momento tá meio distante de eu conseguir ter essa moto aqui, essa outra moto aí, a 850, então eu ia ficar por um longo período de tempo aí desgostando dessa minha Tenerezinha aqui, que me atende super bem, mas eu ia ficar desgostando dela porque eu ia ficar desejando só aquela outra, aquele passo enorme que dificilmente eu conseguiria fazer de uma hora para outra, assim, sem, sei lá, me meter num financiamento, fazer algum tipo aí de carta de crédito, sei lá. Não tô julgando, tá, essas situações, essas questões aí, tá? Só tô falando que pra mim seria essa a condição no momento, na situação financeira que eu tenho. E daí um salto tão longo desse me faria desaproveitar, não curtir essa moto que eu tenho, que hoje, com a consciência que eu tenho, eu sei que me atende muito bem, me atende pra caramba. Então esse é um dos problemas. E com isso, além de eu ficar olhando lá longe, ficar namorando a moto do vizinho, se de repente ele tem uma 850 dessa que eu tô falando, ficar namorando a moto dele e tal, eu ia, toda vez que eu olhasse a motinha aqui na garagem, que é a Tenerezinha, eu ia falar, poxa, ainda tô com essa moto aqui, nossa, que merda, que horas que eu vou pra outra, poxa, tô viajando com meus amigos, não consigo acompanhar eles, meus amigos tudo com motorzão, e eu aqui com essa máquina de costurar. É brincadeira, tá? Não é isso que eu acho. Mas eu ia viver nisso, além de estar